Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Oremos mais uma vez. Senhor, clamamos pelo Teu auxílio, pela Tua misericórdia, pelo alimento que só pode vir da Tua palavra. Clamamos que o Teu Espírito nos ajude, ilumine nossa mente, nos dê aquilo que nós precisamos nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja é o espelho que reflete o esplendor do caráter de Deus. É o grande teatro no qual as perfeições de Yahvé são exibidas para o universo. Sermão após sermão, nós temos iniciado com essa imagem que é trazida por Charles Bridges, no livro intitulado The Christian Ministry. Então, ele fala da igreja como espelho que reflete o esplendor do caráter de Deus, como a igreja sendo o grande teatro na qual as perfeições de Yahvé são mostradas, são exibidas para o mundo. E semana após semana, após essa citação, a gente precisa se perguntar: como a igreja demonstra o caráter de Deus? Como a gente lida com o peso de sermos responsáveis por demonstrar o caráter de Deus? Será que a gente está demonstrando o caráter de Deus da forma adequada? Será que nós realmente estamos servindo como devemos servir, para que aqueles que estão fora da igreja possam ter o correto caráter de Deus, da glória e da graça do Senhor exibidos, que eles possam ver essas coisas? Será que a igreja exibe o caráter de Deus através do exercício da autoridade, como faz aquele soldado romano, que domingo após domingo está aqui no nosso culto? Eu já estou ficando até com pena desse soldado. Você pode se sentir ofendido ao longo dos nossos sermões, mas ninguém foi mais judiado nessa série do que o soldado romano que está vigiando Paulo. Porque ele está presente em todos os nossos cultos, em todos os nossos sermões. Mas será que é daquela forma que a igreja precisa exercer autoridade, para que então pela autoridade, pelo poder, pela força, possa então demonstrar o caráter de Deus, a justiça de Deus? Naturalmente não, a gente já viu isso ao longo da nossa série. E se você tem prestado atenção nos últimos textos, nas últimas exposições, você vai lembrar que a imagem que nós estamos trabalhando é a imagem do andar, do caminhar, sempre andando, sempre caminhando. E é isso mesmo, é assim que a igreja mostra o esplendor do caráter de Deus, é assim que a igreja mostra a glória de Deus para esse mundo, andando. Não é fazendo nada de extraordinário, mas andando, caminhando e continuando, andando e andando e andando e sem parar, e continua andando. Às vezes tropeça, mas continua andando. Porque
o andar da igreja, ele é como qualquer outro andar. O andar da igreja é como qualquer outro caminhar. Todas as vezes que nós caminhamos, nós nos aproximamos de algo e nos afastamos de um outro algo. Todo caminhar é assim. Nós vamos de um lugar para outro, nos aproximamos do lugar de destino, mas nos distanciamos do lugar de onde saímos. Nós nos aproximamos daquilo que desejamos e nos afastamos de outra coisa. O caminhar sempre envolve dois movimentos. Um pagão também caminha. Um pagão também anda. Ele também se aproxima de alguma coisa. Ele também se afasta de outra coisa. Ele se aproxima dos seus desejos e se afasta de Deus. Mas o cristão não pode caminhar como um pagão. Embora o processo seja o mesmo, envolva se aproximar de algo e se afastar de algo, os destinos são diferentes. Os objetos são diferentes. Nós queremos nos aproximar de algo que eles têm se afastado, e queremos nos afastar de algo que eles têm se aproximado. Portanto, não é qualquer caminhar. Não é o caminhar sem direção. Não é um caminhar sem objetivo. Os pagãos caminham assim, sem direção, sem objetivo, sem ordem, sem estrutura. Mas não os cristãos. Não aqueles regenerados. Não é assim que nós caminhamos. Não a igreja. A igreja não caminha de qualquer jeito. Ela não pode andar de qualquer jeito. Ela tem um percurso travado, direcionado, intencional. É para lá que a gente vai. Eu posso ter desvios, eu posso cair, mas tudo isso é acidental, porque eu preciso andar de um jeito ordenado. E é isso que nós estamos fazendo ao longo dos últimos textos. Se você observar, o caminhar, o andar, tem sido constante nos sermões. Nós falamos do andar em unidade, falamos do andar em santidade, e hoje nós vamos falar do andar em amor. Todos esses são passos da noiva, são passos de preparação da igreja. Paulo está escrevendo um texto que é um texto eclesiológico, é um texto para a igreja, não é um mergulho na doutrina da salvação, não é um mergulho na soteriologia, mas é um mergulho na eclesiologia, na doutrina da igreja. E quando ele inicia a sua segunda grande parte, que são a parte ética, ele sempre vai falar dos passos da igreja. Andar em unidade, andar em santidade, andar em amor. Ainda outros passos virão nos próximos sermões. Mas hoje nós vamos falar do andar em amor. E que palavrinha complicada é essa, amor, não? Talvez essa palavra, ela seja tão complicada, porque ela faz parte de um conjunto de palavras que, ao longo do desenvolvimento cultural, ganhou novos significados. Vou citar aqui algumas a título de ilustração. Por exemplo, a palavra tolerância. O que significa tolerância hoje? Tolerância basicamente significa que não existe nada mais a tolerar. Não existe mais nada para tolerar, porque você precisa aceitar todas as posições como verdadeiras. Tolerância agora é você dizer, olha, você não pode julgar ninguém, você não pode discordar de ninguém, isso é como ele se sente, isso é a opinião dele, isso é como... Não, mas espera aí, se eu não discordo de nada, não existe mais nada a tolerar, porque a tolerância e seu real significado exige uma discordância. É preciso discordar de algo para que então possa exercer a tolerância. Se nada discordo, nada tolero. Mas o significado contemporâneo hoje é apenas do relativismo, tanto faz, não existe mais nada a tolerar, e eles chamam isso de tolerância. Talvez outra palavra que tem ganhado um novo significado também seja a palavra perdão.
Quem aqui nunca ouviu assim? Eu perdoo, mas não esqueço. Talvez você tenha até falado isso. Eu perdoo, eu perdoei, mas eu não esqueço. Eu perdoo, mas tem que ser punido. Eu perdoo, mas tem que pagar o crime. Mas espera aí, isso é perdão ou é retribuição? Será que você não está confundindo as coisas? Porque quando a Bíblia fala de perdão, fala que o Senhor nos perdoou e esqueceu dos nossos pecados, não mais se lembrou deles, e a gente está dizendo, eu perdoo, mas não esqueço. Mas talvez nenhuma palavra tenha sido tão sutilmente alterada como a palavra amor. E veja, quando a gente considera o significado antigo de amor, se fala do amor como um ato por excelência, se fala do amor como um ato, como uma ação, como uma virtude, não só como pensar, não só como querer alguma coisa, mas como fazer alguma coisa. O amor exige os movimentos de pensar, de querer e de fazer, é um ato, é uma virtude. Mas a nossa cultura está dizendo que o amor é apenas como você se sente. Depende de quanto você acordou, depende do seu humor, depende se algumas pessoas, se não tomarem café, elas não amam nada na vida. Se for por essa definição, se não tiver café, acabou, é só ódio, não tem amor nenhum. Veja, porque a pessoa não está se sentindo, e aí você define o amor apenas pelo sentimento, por como você está se sentindo, por aquilo que você tem aqui, e aí de repente você vê um marido dizendo para sua esposa, o amor acabou, ou uma esposa falando para o seu esposo, olha, até aqui foi muito bom, mas o amor acabou. E o que ela está querendo dizer, não é falar sobre o amor, mas ela quer falar sobre a relação, dizendo que ela não se sente da mesma forma que se sentia antes. Mas quem disse que isso é o amor? Quem foi que disse que isso é amor? Quem foi que disse que o amor é sentimento, e não ato, não ação? E aí, em nome do amor, em nome de um sentimento subjetivo, tudo está justificado. Tudo, você não pode, o amor, na compreensão da cultura contemporânea, está colocado acima dos princípios morais. Não existe moral no amor, não existe julgamento no amor, porque o amor não está aí para ser julgado por ninguém, ele está aí só para justificar as coisas, não existe padrão de bem e de mal para o amor. Mas perceba mais uma vez, que todas as vezes que nós falamos dessa forma, nós estamos considerando o amor apenas como um sentimento subjetivo, e não como um ato por excelência, uma ação objetiva. Portanto, nós não partiremos dessa definição de amor, nós não poderemos considerar o amor apenas como um sentimento. Eu não estou aqui dizendo que sentimentos não são importantes, eu estou dizendo que os sentimentos não definem o que é amor, que o amor é um ato. Então a pergunta que nós temos que nos responder nessa manhã é: como a igreja pode andar em amor? Como a igreja pode andar em amor? Porque se a gente fala da igreja andar em amor e define amor apenas como um sentimento, eu garanto que muitos aqui não estarão andando em amor nesse momento, que talvez você não esteja se sentindo bem, talvez você não esteja amando essa palavra, talvez você não esteja amando esse culto, talvez você não esteja amando esse orador, talvez você não esteja amando essa igreja, mas você está aqui. Portanto, partindo dessa outra compreensão, como a igreja pode andar em amor? Para responder isso, nós vamos dividir o nosso texto em 3 partes. A primeira parte
é o versículo 1, que nós chamamos de a ordem do amor. Então, versículo 1, a ordem do amor. A segunda parte, o versículo 2, o padrão do amor. E a terceira parte, os versículos 3 a 6, a corrupção do amor. Então, versículo 1, a ordem do amor. Versículo 2, o padrão do amor. Versículos 3 a 6, a corrupção do amor. Vocês lembram que no sermão passado nós falamos que Paulo tem trabalhado com duas perspectivas na sua argumentação. Sempre uma positiva e uma negativa. Lembram disso do sermão passado? Sempre uma positiva e uma negativa. Aqui a lógica permanece. Os dois primeiros pontos são positivos. O terceiro ponto é negativo. Então Paulo mantém a mesma lógica que ele vem seguindo do capítulo anterior, do texto anterior, e vai manter os dois primeiros pontos como positivos e o ponto 3 como negativo. Existe ainda mais uma pergunta que eu gostaria que vocês tivessem em mente enquanto a gente adentra o texto. O texto fala sobre imitar a Deus. E a pergunta que também precisa ser respondida, além de como a igreja anda em amor, é como podemos imitar a Deus. A gente vai ver no texto que o texto está dizendo que os filhos imitam seus pais. Isso é natural. Um soldado pode imitar um padrão estabelecido que está acima dele. Por exemplo, o nosso soldado é um imitador, mas o padrão dele é o imperador. Mas como cristãos podem imitar Deus? E é esse exatamente o nosso primeiro ponto, na ordem do amor. Como o cristão pode imitar a Deus? Ele começa dizendo, portanto, e esse portanto, já no versículo 1, nos liga ao texto anterior, nos liga ao texto que foi exposto anteriormente. E olhem só como terminou o texto anterior. Olhem para o versículo 32, Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, deu para entender que esse portanto, ele está ligando o nosso texto, que é sobre o amor, com o perdão. Ele está ligando o andar em amor com perdoar. E esse é um outro problema que a gente tem na nossa cultura. Como se o amor não pudesse ser medido, não houvesse medida para o amor, mas existe um padrão pelo qual se mede o amor, e o padrão pelo qual se mede o amor é o perdão. O perdão é a medida do amor. O perdão é aquilo que nos dá a dimensão do amor. Quanto mais perdoados, mais percebemos o quanto fomos amados. Por isso que o nosso texto de hoje, na capa do nosso boletim, abriu dizendo: Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, porque Ele nos perdoou primeiro. É por causa do perdão que recebemos amor. É pelo tanto que fomos perdoados, que sabemos o tanto que fomos amados por Deus. É porque sabemos que continuamos pecando, continuamos falhando, e Ele continua nos amando e continua nos perdoando, que sabemos o quanto fomos amados por Deus. Existe sim um padrão para o amor, existe sim uma régua para medir o amor, e essa régua é o perdão. Por isso que é muito estranho um cristão dizer: eu perdoo, mas não esqueço. Imagine se Deus dissesse isso para você. Imagine se Deus usasse a mesma lógica com você. A mesma. Olha, eu te perdoo, mas eu não esqueço. Eu te perdoo, mas você vai pagar cada centavo que você me deve.
Eu te perdoo, mas eu não quero te ver mais na minha frente. E se Deus usasse essa lógica com você? A sua lógica. O que você acha que aconteceria? Você acha que você estaria aqui? O que seria de você? Portanto, perdão e amor andam juntos nas Escrituras, constantemente unidos. Perdão e amor, perdão e amor. O perdão é a medida do amor. O perdão é o que nos mostra a quantidade de amor, a quantidade que fomos perdoados, é que nos faz perceber o quanto fomos amados. E ele diz, portanto, e aí vem a frase que a gente precisa parar, e a gente precisa ficar meio impressionado com isso, porque ele diz, sejam imitadores de Deus. Para a gente, é muito mais comum ouvir, sejam imitadores de Cristo, imitem a Cristo, mas o texto não está falando do Filho, o texto está falando do Pai, está dizendo, sejam imitadores de Deus. Será que Paulo errou? Será que Paulo aqui está cometendo uma espécie de modalismo, confundindo as pessoas da Trindade, sem saber direito quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito, e de repente está chamando o Pai pelo Filho? Não, você que não leu direito o texto das Escrituras, você que não leu direito a Bíblia, porque o padrão da imitação sempre foi Deus. Deus é o padrão da imitação, Deus é aquele objetivo da imitação, é o objeto da imitação, é aquele que nós desejamos imitar, e Cristo é o meio pelo qual nós imitamos a Deus. É assim que as coisas acontecem, mas o padrão para a imitação, o objetivo da imitação, aquele que nós devemos buscar, que nós devemos imitar constantemente, é Deus. O texto bíblico também diz, sede santo, porque santo é o vosso Pai que está nos céus. Levítico diz isso, o Novo Testamento diz isso. Existe um padrão para a imitação de Deus. Ele deve ser imitado, e a palavra que é utilizada aí, é a palavra mimetes, de onde a gente obtém mímica, ou, para aqueles que gostam aqui mais de filosofia, a teoria mimética, a teoria da imitação, da cópia, essa é a palavra que está sendo utilizada ali. O que ele está dizendo é, sejam copistas, sejam imitadores, copiem mais um imitador. Ele não copia em termos gerais, ele copia de maneira específica. A gente não vai imitar a Deus de maneira geral, a gente não vai se tornar, nós não vamos nos tornar como Deus, mas nós vamos copiar Deus, imitar a Deus de maneira específica. E o nosso texto está falando sobre perdão e sobre amor. Aonde a gente vai imitar Deus? No perdão, no amor, perdoando assim como Ele nos perdoou, sendo graciosos uns para com os outros, assim como Cristo foi gracioso para conosco, amando, porque Ele nos amou primeiro, perdoando, porque Ele nos perdoou primeiro. E por que a gente fica com o coração tão duro para amar, tão duro para perdoar? Por que os nossos corações são tão duros? Por que tendemos a imaginar que temos alguma justiça própria? Porque o tempo todo queremos imaginar que somos melhores que os outros, superiores aos outros, e nos esquecemos o quanto fomos perdoados, o quanto fomos amados, o quanto o Senhor esqueceu dos nossos pecados. Porque as nossas serviços são tão duras, porque é tão difícil de amolecer o nosso coração, sendo que aqueles que estão aqui
deveriam ser os primeiros a se lembrarem do quanto foram perdoados. O texto continua dizendo: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ele não só fala de filhos, não apenas filhos ou crianças, mas como filhos amados. Ele precisa qualificar filhos. Qualquer um que converse com uma criança, ou até mesmo com um adulto, vai perceber a criança que tem consciência de que é amada, mas a criança que, mesmo sendo amada, muitas vezes é tratada com muita rispidez e com muita dureza. Dá para perceber isso? Dá para ver isso na relação com os pais? Dá para ver isso na forma como ela reage, como ela olha, como ela interage com os outros? Esse texto está dizendo que nós não somos apenas filhos, nós somos filhos amados. Nós recebemos amor de Deus. Muitas vezes a gente se coloca diante de Deus achando que Deus é muito duro com a gente, achando que Deus às vezes está até sendo injusto, que a gente merecia um pouquinho mais, que Ele poderia ser mais carinhoso com a gente, que Ele poderia ser mais amoroso com a gente, mas de novo, e de novo, e de novo, a gente esquece o quanto Ele nos perdoou, o quanto Ele já nos amou, e de novo, nós esquecemos dessas coisas. É como se constantemente a gente precisasse ter uma marca que nos lembrasse das nossas misérias. É como se a gente precisasse de uma cicatriz que todas as vezes ela doesse e nos lembrasse de onde nós fomos tirados, do quanto Ele nos amou. É como se a gente precisasse ter marcas no corpo que nos lembrassem que não somos dignos do amor dEle, e mesmo assim Ele nos amou. A ação é dEle, é sempre dEle, é sempre Ele. Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos faz imitadores. A ação é sempre de Deus, nós dependemos dEle. Eu sei que você gosta de se cercar daquelas pessoas que dizem que você é o máximo. A gente gosta disso, né? De pessoas, não, eu quero só pessoas que me coloquem para cima. Eu quero pessoa que acrescente, porque pessoa que é para baixo, ela não me impulsiona para o meu objetivo. E aí você se cerca daquelas pessoas que estão dizendo: nossa, como você é bom, como você é maravilhoso, como você é incrível, nossa, eu nunca vi uma pessoa como você. Eu sei que você gosta disso, mas cuidado ao ouvir esses enviados de Satanás. Que é isso que são? Pessoas que estão o tempo todo te bajulando, te elogiando, te dizendo que você é o máximo. Se afaste deles. Essas pessoas eu quero distância. Distância. Não quero pessoas que estejam bajulando, dizendo que você é incrível, como você é bom, como você é brilhante. Mas eu também não quero pessoas que o tempo todo estão dizendo: olha, manda uma mensagem de WhatsApp todo dia de manhã: você é uma desgraça. Você acorda de manhã, aí ele vai usando as variações, né? Na segunda você é uma desgraça, na terça dizendo você é um miserável, né? Aí na quarta, na sexta-feira que ele já está, você está perdido, você está podre. Não, a gente não quer pessoas assim também, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo: a partir de agora eu só vou xingar os outros, só vou lembrar da miséria dele. Não, não é isso. O que a gente quer é pessoas que falem a verdade, que nos lembrem dos nossos limites, e nos lembrando dos nossos limites, não apontem para as nossas falhas apenas, mas apontem para Cristo, mostrando: olha, esse é o seu limite, mas não dele. Isso você não pode fazer, mas nele você pode.
Você é sim um miserável, mas nele você é justificado. Você é um perdido, mas nele você recebe vida. Você é um sem amor, mas no amor dele e nele, você então pode amar as coisas. É disso que nós precisamos, de pessoas que nos aproximem de Cristo, não de pessoas que nos aproximem do nosso ego, porque com o nosso ego a gente já tem muita intimidade, a gente já massageou muito ele, mas também a gente não quer pessoas que queiram nos destruir, a gente quer pessoas que queiram nos aproximar de Cristo. É dessas pessoas que a gente deve se cercar, pessoas que vão sim tecer elogios, mas sempre vão se preocupar em apontar para Cristo. Então essa é a ordem: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Essa é a ordem que nós estamos recebendo do Senhor: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Agora, no nosso segundo ponto, após a ordem, ele vai estabelecer o padrão do amor. E ele diz, olha, e vivam em amor. A gente já falou dessa palavrinha, peripatete, que é a ideia não do viver apenas, mas do andar, do caminhar. Não é apenas vivam, mas é caminhem, andem. É um ato contínuo, constante, uma rotina, um hábito. Andem em amor, desejem, pensem, façam o amor, e vivam em amor, andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta, sacrifício de aroma agradável a Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que esse andem carrega a força do hábito, da rotina. Ninguém anda caminhando assim, né? Para e olha, e agora? Será que é o pé direito ou o esquerdo? E aí você coloca aí agora eu me confundi, deixa eu voltar, é o pé direito ou o pé esquerdo próximo? Se você está pensando o tempo todo em cada passo, você já não está mais andando, você não vai sair do lugar, porque a gente não pensa para andar, a gente não pensa para caminhar, a gente não pensa qual vai ser o próximo passo. A gente colocou o pé, alguns andam meio desajeitados, é verdade, né? Não que você se identifique aqui com alguém, não estou pensando em ninguém, viu, irmãos? Mas alguns podem até andar meio desajeitado, mas ele não está andando pensando, será que é o pé direito ou o pé esquerdo? Pé direito ou pé esquerdo? Ninguém anda assim, direita, esquerda, como uma marcha. Você só anda, é o hábito, é o costume, você aprendeu a fazer isso, você simplesmente anda e caminha. É assim que a Bíblia está dizendo: vivam em amor. Ninguém deveria se surpreender em um cristão amar. Ninguém deveria se surpreender em um cristão perdoar. Não deveria ser surpresa dentro da igreja, não deveria ser motivo de aplausos dentro da igreja. Ninguém está dizendo, olha, como você anda bem, hein? Puxa, o jeito que você colocou o pé esquerdo na frente do direito foi brilhante, foi incrível, nunca vi um pé esquerdo tão bem colocado na frente do direito. Esse passo foi um dos melhores passos que eu vi na vida. Ninguém diz isso, porque não tem nada de extraordinário. Elas simplesmente andam, as pessoas andam, elas caminham. Não deveria ser nada de extraordinário, deveria ser como esse movimento de andar. Um cristão perdoar, um cristão amar, um cristão andar em amor, um cristão desejar o amor. Quando ele diz, vivam, andem em amor, essa imagem carrega a força do hábito, da rotina, porque imitar a Deus é andar em amor. Imitar a Deus é andar em amor. Mas a Bíblia nunca torna as coisas para a gente as mais fáceis, né? Vivam em amor.
E aí ele vai nos dar o exemplo. Em geral a gente usa o exemplo para ajudar, né? Eu não sei se é bem esse o caso. Olha só. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. Como também Cristo nos amou. Além de nos dar uma ordem que é complicadíssima, dizendo: imitem a Deus, sejam imitadores de Deus. E agora ele aponta para o padrão, para aquilo que estabelece o padrão da imitação, dizendo: me imitem, amem, como Cristo imitou e amou. Quem aqui pode dizer: deixa comigo? Deixa comigo. Eu vou fazer isso. Se a Bíblia está dizendo, eu vou fazer. Vou imitar o Pai em perdão, em amor, exatamente como Cristo imitou. Quem aqui pode afirmar isso? Imitamos a Deus, mas o padrão de perdão, de amor, e que mostra ao universo as perfeições de Yahvé, é Cristo. Cristo é o imitador por excelência. Ele é por excelência o imitador do Pai. Mas como a Bíblia não torna as coisas fáceis para a gente, ela não para por aí. Ela continua dizendo: como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aqui é das outras vezes que a gente precisa parar um pouco. Porque olha, a gente está falando de amor, certo? O título desse sermão é Andem em Amor. De onde me vem agora sacrifício? O que tem a ver amor com sacrifício? Quem está dizendo: olha, amem como Cristo amou e se entregou, como sacrifício, como oferta agradável, como cheiro suave ao Senhor. Qual é a relação entre amor e sacrifício? Toda na concepção verdadeira de amor. Aquilo que a Bíblia define por amor não é um sentimento, mas o ápice do amor é um ato de sacrifício. Aquilo que nós definimos na cultura moderna por sentimento, na Bíblia é apontado como um ato supremo de sacrifício. Esse é o maior ato de amor já visto, já contemplado. Que Cristo tenha sido pregado no madeiro é o maior ato de amor da humanidade. Nenhum ato de amor será maior do que esse. Não existe demonstração de amor maior do que essa. Não importa que você afirme que você ama os seus filhos, ama o seu cônjuge, ama a sua igreja, ama o seu ministério. Nenhum amor é maior do que o Cristo pregado no madeiro. E esse amor não é um sentimento, mas é um ato. Ele foi pregado no madeiro, ele morreu numa cruz. Se entregou por nós como oferta e sacrifício. E a gente fala da compreensão errada muitas vezes daqueles que estão fora da igreja. Mas é interessante como tantas vezes nós, dentro da igreja, caímos nesse padrão equivocado de amor. É quase como se fosse um jovem que de repente coloca uma camiseta só com a primeira parte de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. E ele coloca bem grande, ele pode até tatuar no braço, mas só a primeira parte. E ele dobra a manga e sai mostrando para todo mundo: Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, Deus amou o mundo. E isso é verdade. Mas o mesmo texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Parece que às vezes os cristãos imaginam que
A Bíblia diz algo assim: Deus amou o mundo de tal maneira que fez lindas flores. Ou Deus amou o mundo de tal maneira que fez alimentos saborosos. Ou talvez a Bíblia esteja dizendo algo assim: Deus amou o mundo de tal maneira que disse boas palavras. Ou Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez árvores e montanhas. Tudo isso é bom e é verdadeiro, mas não é tudo. Porque o que a Bíblia está dizendo é algo como: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele tomou um bando de pecadores sujos, podres, vis, e que odiavam a Deus, e morreu na cruz para levar seus pecados, para que pudesse trazê-los ao seu eterno céu e ter comunhão com eles para sempre. É isso que o texto está dizendo. O amor envolve sacrifício. Amor envolve doação. O amor não é um sentimento, mas é um ato de sacrifício. Por isso, quando a gente vai orientar jovens casais, e o Rodrigo está aqui, ele pode confirmar isso. Sempre quando a gente pergunta assim: por que você quer se casar? A pessoa sempre diz: não, porque eu quero ser feliz. Ah, é? Me fala mais. Me conta mais, quais são os seus planos de felicidade? Como que você planejou esse negócio andando aí? Me explica. Porque percebe, o padrão dele de amor é receber algo. Vocês conseguem ver isso? Quando a pessoa afirma isso, ela está dizendo que ela vai receber algo. Não, eu estou casando para que eu seja feliz. Dificilmente você vai perguntar para alguém e vai dizer: não, eu estou casando para fazer o meu cônjuge feliz, porque eu quero me doar, eu quero me sacrificar, eu quero sofrer quando precisar. Não, eu quero ser feliz. Esse não é o padrão do amor das Escrituras. Não é o amor que recebe, mas o amor que recebe no momento que doa. Nós doamos, entregamos, sofremos, porque nós recebemos. O padrão do amor de Deus envolve sacrifício. E talvez, ouvindo tudo isso, alguém aqui possa dizer: puxa, mas ser cristão é um negócio difícil, hein? Era mais fácil quando ser cristão era apenas não poder ir no cinema, não poder assistir televisão e usar determinado tipo de roupa. Era melhor nessa época. Agora parece que está ficando cada vez mais difícil. Que negócio difícil é ser cristão. Volta aí os usos e costumes. Me dá uma tabelinha mais fácil, porque é muito difícil ser cristão. É difícil mesmo. É difícil mesmo. É complicado ser cristão. Não é nada fácil ser cristão. Mas qual a alternativa que você tem? Se você acha muito difícil ser cristão, você é livre para ouvir a oferta da serpente. Você é livre para ouvir o que Satanás tem para te oferecer, que pode ser um caminho muito mais fácil, um caminho muito mais gostoso. Você vai desfrutar muito dessa vida, vai ser uma maravilha. Mas eu garanto que não vai terminar bem. É difícil ser cristão mesmo. É difícil, o padrão é muito alto. É um padrão que a gente não pode olhar e dizer: olha, eu consigo. É um padrão que humilha a gente, que coloca a gente de joelhos, porque nós nem conseguimos imitar a Deus, e nem conseguimos amar como Cristo amou. Nós não conseguimos sozinhos. Não dá para a gente fazer isso, nos humilha. E nós clamamos ao Senhor: me dá alguma coisa que eu consiga fazer. E sabe qual é a novidade? Não tem nada. Você é um inútil, absolutamente inútil. Não tem nada que você possa fazer. A única coisa que você pode fazer é depender dEle. A Bíblia diz como
um aroma agradável a Deus. O que Paulo tem em mente quando ele fala de aroma agradável a Deus é o Yom Kippur, que é o dia da expiação. Esse dia da expiação, onde um cordeiro era imolado, seu sangue era derramado, e existia também o bode emissário que era enviado para fora, exilado do acampamento, para levar os pecados do povo e marcar o distanciamento do povo com o pecado. Quando Paulo fala de aroma agradável a Deus, ele está lembrando do cordeiro imolado no dia da expiação. Ele está lembrando do sangue vertido no Yom Kippur. Ele está lembrando do sangue do cordeiro inocente que foi vertido para expiar o pecado do povo. Mas existe uma diferença nesse sacrifício. Todos nós fazemos sacrifícios. Sejam cristãos, sejam pagãos, todos fazem sacrifícios. Todos fazem. Por isso que eu estou dizendo que ser cristão não é fácil. Envolve sacrifícios. Você precisa fazer sacrifícios. Mas todos fazem sacrifícios. A grande diferença é que aqueles que são pagãos fazem sacrifícios como barganha com Deus. Barganha com o seu Deus, barganha com o dinheiro, barganha com o sucesso, barganha com os seus deuses que dominam o seu coração. Um cristão não faz sacrifício por barganha. Um cristão não pode dizer: Senhor, eu vou te dar isso aqui, mas aí o Senhor me dá isso aqui, tá? Senhor, eu vou tolerar esse sacrifício, mas eu só vou tolerar esse sacrifício se o Senhor me der isso aqui que eu quero. Se eu tiver isso aqui, eu posso fazer esse sacrifício. Nós não fazemos isso. O sacrifício cristão não é como o sacrifício pagão, não é um sacrifício de barganha, mas é um clamor de misericórdia, é um clamor de perdão, é um clamor de alguém humilhado, que sabe que não pode pedir por nada, enquanto tudo tem recebido das mãos de Deus. Então Paulo estabelece 2 pontos positivos. A ordem do amor: sejam imitadores de Deus como filhos amados, e o padrão do amor, como Cristo amou e se entregou como oferta e sacrifício agradável. Agora Paulo sai daquilo que é positivo, e no nosso 3º ponto, nós vamos para aquilo que é negativo. Os versículos 3 a 6. Paulo muda agora das exortações positivas para negativas. Lembra o que a gente falou, a imagem que a gente trabalhou na introdução? O andar envolve se aproximar de algo e se afastar de outro algo. Lembra disso? O andar sempre envolve 2 movimentos, ao mesmo tempo, e são simultâneos, sempre simultâneo. Ao mesmo tempo que nós estamos nos aproximando de algo, estamos nos afastando de algo na mesma proporção. São movimentos proporcionais. Então Paulo nos falou nos 2 primeiros pontos, aquilo que nós devemos nos aproximar. Agora Paulo está falando aquilo que nós devemos nos afastar. Porque se aproximar da imitação é se afastar da falsificação. E isso talvez seja muito sutil para a vida cristã, porque tudo que Deus estabelece como padrão, Satanás vai te oferecer uma falsa versão. Se Deus diz que a justiça é o padrão, Satanás vai te oferecer uma falsa justiça. Se a palavra diz que a unidade é o padrão, Satanás vai te oferecer uma falsa unidade. Se a Bíblia diz que a santidade é o padrão, Satanás vai te oferecer uma falsa santidade. Veja, uma falsa santidade parece santidade, mas não é. Uma falsa justiça
parece justiça, mas não é. Uma falsa unidade, parece unidade, mas não é. Um falso amor, parece amor, mas não é. Por isso que nós chamamos esse terceiro ponto da corrupção do amor. O que é a corrupção do amor, senão aquilo que parece amor, mas não é? É um amor falso, é o amor que Satanás oferece como alternativa. Não é isso que a serpente faz no Éden, oferecer uma alternativa à palavra de Deus, ao padrão que Ele estabeleceu. Quando Deus disse: se vocês comerem, vocês morrerão. E a serpente diz: Ele disse isso? Jamais. Vocês comendo, vocês não vão morrer de jeito nenhum. Tem uma outra alternativa aqui. Vocês vão ser como Ele. Olha que coisa linda. Parece, não, isso faz sentido para mim. E às vezes faz muito mais sentido para a gente um falso amor, uma falsa justiça, uma falsa unidade, uma falsa santidade, do que a justiça, a unidade, a santidade e o amor de Deus. E Paulo começa nos versículos 3 e 4, falando exatamente dessa corrupção do amor, listando aquilo que é necessário se distanciar. Olha só o que ele diz nos versículos 3 e 4, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Ao contrário, digam palavras de ação de graças. A palavra utilizada para imoralidade sexual é uma palavra que vocês vão reconhecer, que é chamada porneia. A palavra que está sendo utilizada aqui é a palavra porneia, de onde a gente tem a palavra pornografia. Mas o texto não está se referindo apenas à pornografia como porneia. A Bíblia fala de várias outras desordens sexuais, classificadas como imoralidade sexual, que ela chama de porneia. Seja a pornografia, seja a infidelidade sexual, seja a homossexualidade, todas elas são classificadas como porneia. Se alguém se dedica a consumir pornografia, está praticando uma porneia. Se o cônjuge é infiel no seu casamento, está praticando a porneia. A Bíblia diz que a corrupção do amor é a porneia. Corromper o amor é a porneia, porque essa é a alternativa mais fácil, essa é a alternativa mais agradável, essa está ao alcance de um celular, de uma chamada, de um colega do trabalho, de qualquer coisa que pode satisfazer os nossos desejos, e essa é a promessa de satisfação dos desejos. Mas lembre-se que a porneia é um falso amor. Ela pode parecer amor, mas não é amor. Os divórcios e traições que muitas vezes estão acontecendo, inclusive nessa igreja, em todos os outros lugares, na maioria das vezes, são fruto de pessoas que não conseguem amar a Deus, não conseguem imitar a Deus, não conseguem perdoar, os seus corações estão duros. E existe algo ainda mais grave. A gente lembra que alguns sermões atrás, nós falamos de uma imagem poderosa, a imagem de que estamos presos, trancados em Cristo. Nós estamos presos em Cristo, como um prisioneiro que está tão trancafiado, que ele joga a chave longe, muito longe, para que ninguém possa abrir e de lá tirar ele. Estamos
presos, unidos a Ele, de tal forma que de lá não vamos sair. Pois bem, todas as vezes que você comete imoralidade sexual, você faz o filho se unir a uma prostituta. Todas as vezes que você está praticando porneia, seja consumindo pornografia, seja sendo infiel em seu casamento, você está fazendo o filho se unir a uma prostituta, porque você está unido a ele de tal forma que você faz dele unido a uma infiel. E a Bíblia garante, e é isso que deve preocupar você, é isso que deve preocupar você, que está cometendo qualquer imoralidade sexual, porque a Bíblia garante que o pai não está preparando uma prostituta para o seu filho. A Bíblia nos garante que o pai não está preparando uma noiva impura para o seu filho, mas o pai está preparando uma noiva pura, fiel, gloriosa. Mas não acabou por aqui não. Ainda tem mais um pouco. Além da porneia, existe uma outra palavra, a catácia, que é a impureza moral, a ideia da contaminação, da podridão moral, do corpo em decomposição. Isso inclui qualquer tipo de impureza. Essa palavra é utilizada 11 vezes no Novo Testamento, em 10 delas é utilizada para impureza sexual. De novo, imoralidade sexual, impureza sexual, e essa impureza carrega a imagem do cheiro. Passou. Essa impureza, ela carrega a imagem de um cheiro que está impregnado, de um cheiro que está grudado em você. Sabe, como se você tivesse um cheiro, e para tirar esse cheiro você esfrega a sua pele até ela se soltar. Você esfrega até rasgar sua pele, para você então descobrir que o cheiro permanece ali. Porque é o cheiro do pecado, é o cheiro da imoralidade, é o cheiro da impureza, é o cheiro que você carrega todas as vezes que passa pela porta dessa igreja. O cheiro da impureza, da podridão, daquilo que está estragado. E a gente pensa que o nosso cheiro muitas vezes só diz respeito a gente. Você faz parte de um povo, você faz parte de uma igreja. O seu cheiro, o seu fedor de pecado não confessado, de orgulho, de falta de perdão, o seu fedor de falta de amor contamina a igreja. Porque as pessoas de fora, quando sentem esse cheiro, elas veem o cheiro da igreja e não o seu, impuro, infiel. O seu cheiro não diz respeito só a você, orgulhoso. O que a gente precisa não é de um banho qualquer. O que você precisa, orgulhoso, não é de um banho qualquer. O que você precisa, impuro, infiel, não é de um banho qualquer. Não é esfregar sua pele até rasgar ela. O que você precisa é um banho no sangue de Cristo. Porque quando estamos trancados no sangue do Cordeiro, é quando estamos presos no sangue de Cristo, que então as nossas impurezas são lavadas,
O que você precisa não é de qualquer banho, mas do único banho que pode te livrar das suas impurezas, o banho no sangue de Cristo. Ele tem poder para te livrar da sua porneia, da sua imoralidade, da sua impureza. Mas ainda tem mais um pouco. O texto ainda continua. Existe ainda uma terceira palavra, que é pleonexia, que se traduz aqui por avareza, mas que na verdade pode ser traduzida por ganância, pelo desejo desenfreado, pelo desejo ganancioso, por quebrar o mandamento, não cobiçarás. É disso que Paulo está falando, desse desejo desenfreado, o desejo que não mede esforços para conseguir o que eu acho que eu mereço, nem que eu tenha que derrubar outros no caminho, nem que eu tenha que tomar o que é do outro, porque isso é a corrupção do amor. O desejo desenfreado é a corrupção do amor. A inveja é a corrupção do amor. O desejo pelo que é do outro é a corrupção do amor. É um amor falso, pode parecer amor. Por isso que a gente falou dos bajuladores. O que um bajulador faz pode parecer amor, mas é um falso amor. A inveja pode se revestir de admiração, mas é um falso amor. É idolatria, é ganância, é desejo desenfreado. E Paulo termina nos 2 últimos versículos, versículos 5 e 6, nos dando o que parecem boas razões para caminhar exatamente como instruiu. Perceba, ele está dizendo, olha, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, como Cristo também vos amou, e se abstenham, se afastem de toda imoralidade sexual, impureza, avareza, que é ganância. E aí ele vai dar boas razões para você fazer isso. Versículos 5 e 6. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Que Paulo está dizendo, olha, você que vive assim, você não herdará o reino de Deus. Você que vive escravo dessas coisas, não está preso em Cristo, mas está preso nessas coisas, você não herdará o reino de Deus. Porque aqueles que estão presos nessas coisas, estão imitando um outro padrão, estão imitando um padrão de outro mundo, estão imitando o padrão desse mundo. É como aquele soldado que imita o imperador, sabendo que o imperador é um imoral. Aquele soldado que está ali com sua bela armadura, ele não representa apenas a autoridade de Roma, mas ele representa a imoralidade de Roma, a imoralidade sexual de Roma, que tantas vezes caracterizou seus imperadores e o seu povo. O soldado está ali, sabe que aquela armadura também representa isso, porque é a imitação de um padrão desse mundo, a imitação de um imoral que é o imperador. Mas os cristãos não imitam o imoral. Os cristãos não imitam um padrão desse mundo. Os cristãos imitam a Deus em Cristo. Nós imitamos a Deus através dEle, unidos a Ele, presos em Cristo. Nós imitamos a Deus, não imitamos os padrões desse mundo. Por isso aqueles que imitam os padrões desse mundo não herdarão o reino de Deus. E ele vai dizer, não se deixe enganar com palavras vazias. Nós falamos alguns sermões atrás de pessoas com mentes vazias, mentes obscuras, mentes desordenadas. Pessoas com mentes vazias, obscuras e desordenadas só podem gerar uma coisa: palavras
vazias. Não é possível que alguém com a mente vazia não gere algo da mesma natureza. Palavras vazias, palavras desordenadas. Não se deixe enganar por essas pessoas que caminham sem um propósito, que caminham sem uma direção, que caminham de forma vazia. Porque a ira de Deus, versículo 6, vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Existem dois caminhos. Não existe barganha aqui, tá? Não existe negociação. Não existe meio amor. Não existe meio ato. Ou um ato meio correto. Ou é correto ou não é correto. Ou é amor ou não é amor. Não dá para barganhar. Não existe metade do caminho. No andar, você anda sempre numa direção. Não tem como você andar dividido. Você anda com propósito. Você anda com a direção, seja ela qual for. E a Bíblia está nos mostrando que existem dois caminhos, duas direções. Uma é dos filhos da desobediência, que imitam o padrão de Adão, que ouviu a oferta da serpente. Esse é o padrão de Adão, os filhos da desobediência. E a esses está destinada a ira santa, a ira justa. E existe um outro caminho. Não dá para você andar pelo meio. Ou você é um filho da desobediência, ou você é um filho amado. Ou você segue o padrão de Adão, ou você segue o padrão de Cristo. Ou filho da desobediência recebendo a ira, ou filho amado recebendo perdão, amor e misericórdia. Nós perguntamos no início, como a igreja pode andar em amor? Como podemos imitar a Deus? Os filhos podem imitar seus pais. O soldado pode imitar o imperador, ainda que ele seja imoral. Mas como cristãos podem imitar a Deus? E a resposta parece ter ficado clara. Seguindo o padrão de Cristo. E como se segue o padrão de alguém? Porque veja, quando a gente imita alguém, a gente imita alguém também nos desejos, a gente imita alguém nos amores. Nós desejamos a mesma coisa, nós amamos a mesma coisa. Nós não imitamos apenas nas ações, mas nos desejos, nas vontades. Por isso, quando a gente olha para o padrão das Escrituras, nós vemos que Deus amou a igreja e preparou ela para ser noiva do seu Filho. Vemos que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Portanto, aqueles que querem imitar a Deus através de Cristo, precisam amar a igreja. Porque só amando a igreja, você vai amar o que o Pai amou. Você vai amar o que o Filho amou. E a igreja vai ser amada pelo Pai, pelo Filho e pelo discípulo. Porque o Pai, o Filho e o discípulo precisam amar a mesma coisa. Não dá para andar em amor sem igreja. Não dá para dizer que ama sem amar a igreja. Como você pode afirmar que ama sem amar a igreja que Ele amou? Como você pode achar que está imitando a Deus sem servir a igreja que Ele amou? Sirvam a noiva que está constantemente sendo preparada pelo Pai para o Filho. E ela é uma noiva gloriosa. É uma noiva gloriosa que a cada passo se torna mais unida, a cada passo se torna mais santa, a cada passo se torna mais perdoadora, a cada passo se torna mais amorosa, a cada passo se aproxima mais do que deve ser.
Deus não entregará uma prostituta ao seu filho, mas Ele entregará uma noiva gloriosa. Por isso ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de clamar por misericórdia. Existe perdão para você, imoral, existe perdão para você, impuro, existe salvação para você, pecador, que da sua impureza clama por misericórdia. Ainda é tempo de clamar por misericórdia, ainda é tempo de clamar por salvação, porque existe salvação para impuros, para imorais, existe salvação para cada um de nós, mas apenas e somente em Cristo, presos no sangue dEle. Não existe salvação pelas suas forças, impuro. Você, imoral, não pode fazer nada por você mesmo. Só presos no sangue dEle, nós, impuros, imorais, podemos encontrar a única coisa que nos lava dos nossos pecados. Muitas vezes nós caminhamos pelas falsas coisas, porque elas fazem falsas promessas. Elas nos prometem uma coisa, mas nunca nos entregam. E quando nós descobrimos, tantas vezes é tarde demais. É tarde demais. Já fomos iludidos pelas falsas promessas, pelo falso amor, pela falsa santidade, pela falsa unidade, por um falso Deus. Portanto, hoje é dia de você clamar por misericórdia. Hoje é dia de você clamar por perdão. Hoje é dia de você perder todas as coisas nessa vida, se preciso for, mas de não perder a sua alma, que é a única coisa que você não pode perder. Hoje é dia, enquanto é tempo, de clamarmos pela misericórdia, pelo sangue de Cristo, para que Ele nos lave das nossas impurezas, para que Ele nos lave da nossa imoralidade, para que Ele nos lave da nossa ganância, e que Ele nos faça imitadores de Deus, como Cristo, perdoando porque fomos perdoados, amando porque Ele nos amou primeiro, porque dEle recebemos tudo, porque lutamos tanto para entregar os nossos corações. Gostaria de orar com você. Senhor Deus, nos dá misericórdia, Senhor. Nos dá graça para que nós possamos diante de Ti derramar os nossos pecados, que nós possamos clamar com coração sincero, quebrantado, por perdão, por misericórdia, crentes que o Senhor é um Deus que nos ouve. O Teu braço não está encolhido, Senhor, a ponto de não poder nos salvar. O sangue de Cristo não está retido a ponto de não poder nos lavar das nossas impurezas, das nossas imoralidades. Não nos deixa presos nas nossas impurezas, nos nossos desejos, mas nos prende em Cristo, nos prende no sangue de Cristo. Não permite que jamais encontremos a chave, mas que nele permaneçamos presos, amarrados a Ele. Sabendo que fazemos parte de uma noiva, um povo, uma igreja que o Senhor tem preparado para o dia em que encontraremos com o noivo e nos encontraremos com Ele como uma noiva santa, gloriosa, pura. Nos leva até lá, Senhor. Não podemos fazer sozinhos,
Nos leva pela tua graça e tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.